muito bem-vindos ao Conexão Fé Comércio RN. Eu sou Flávia Freire. E eu sou Virgínia França. Hoje vamos falar sobre as perspectivas do turismo potiguar para 2025. Recebemos dois convidados, Jorge Costa, que é coordenador da Câmara Empresarial do Turismo Fé Comércio, e o economista da Federação, William Figueiredo, que trará números de um levantamento realizado pela Fé Comércio RN. Jorge, para começarmos, como você avalia a situação turística do Rio Grande do Norte nesse primeiro semestre de 2025? Eu acho que a cadeia turística está extremamente bem preparada e por isso que nós estamos crescendo nos números. Existe um grande número de investimentos na área da hotelaria especialmente e também de novos produtos que estão surgindo. Então, esse papel da cadeia turística de diversificação dos produtos é o que eu entendo que está trazendo para o Rio Grande do Norte novidades que fazem com que o turista tenha interesse ou em vir pela primeira vez ou retornar a partir da primeira visita. Também o setor de eventos, que é um setor muito importante, que traz muitas vezes a primeira visita do cliente, ele vem como um turista de eventos, observa essa maravilha que nós somos e depois retorna com a família. Então são esses fatores que eu acho que são prioritários e primordiais para o que está acontecendo agora. Uma segunda coisa são as infraestruturas que estão sendo criadas, até mesmo o exemplo mais latente é a questão da Orla de Ponta Negra, né, na Nova Engorda, que também é uma novidade dentro do setor. Então hoje, quando nós vamos promover Natal, Rio Grande do Norte, dentro do mercado turístico nacional, a primeira pergunta é, e a Orla, ficou bom mesmo? A gente consegue aproveitar? É uma novidade muito impactante e isso está trazendo uma perspectiva muito boa agora para esse ano. E quais são os desafios que o setor está enfrentando em todos os segmentos, na hotelaria, no evento, nos restaurantes, que também abrange? O que nós ainda dependemos muito é de novos produtos. Então, a hotelaria, a parte vamos chamar assim, da iniciativa privada, ela vem se reinventando e criando novas situações, novas soluções. Mas nós temos inúmeros produtos que hoje estão na mão da iniciativa pública, né, dentro do governo, que poderiam ser novidades que trariam para Natal um outro tipo de turista. Então, existem vários equipamentos que poderiam estar dentro das PPPs, que não estão hoje, como o Forte dos Reis Magos, a rampa, né, que é um monumento que é um produto único para o Rio Grande do Norte. Não existe concorrente, né? Pois é, e não existe concorrente, porque a história da Segunda Guerra de Aviação aconteceu aqui, não aconteceu em nenhum outro concorrente nosso. Então esse é um produto, o Cajueiro de Pirangi e tantos outros que a gente entende que podem trazer novidades e ampliar principalmente a promoção turística, porque quando esses equipamentos estão na mão da iniciativa privada, ela vai buscar o cliente também. Então é mais uma força de trabalho que vai trazer clientes novos para a gente. E agora a gente fala sobre o gasto médio do turista, né? A gente já conversa com o William aqui. William, há bem pouco tempo a Fé Comércio fez um levantamento sobre isso, né? Do gasto médio do turista aqui. Você podia falar um pouquinho a respeito disso? A gente está falando primeiro das intervenções, do que a gente traz, do que a gente oferece para o turista. Agora, o que é que o turista deixa aqui? Então, o Instituto Fé Comércio tem uma pesquisa que ele faz todo ano e que mostra que em 2024 o gasto médio do turista aqui no Rio Grande do Norte foi de R$ 447. É o maior valor da série histórica, né? Ou seja, o turista está gastando cada vez mais. O turista vai gastar mais como? Né? Ou ele vai ficar mais dias, ou ele vai fazer mais atividades. Né? Um turista de negócio, ele tem uma maior propensão a consumir, né? Ele tem uma maior renda para gastar no destino. Então é importante estimular o turismo de negócios. Mas também o turista, vamos chamar o turista padrão, ele tem a possibilidade de ficar mais dias, porque o turismo no Rio Grande do Norte não é só Natal, né? Você tem o litoral norte, você tem o litoral sul, você tem montanhas, você tem o interior, então eu acho que são esses fatores que estão levando a esse aumento do gasto médio com o turista. E quando a gente fala de taxa de ocupação, de geração de emprego, qual a tendência? O dado de emprego ele é muito importante, né? Porque como você tem uma escassez ainda, não só no Rio Grande do Norte, mas no país como um todo, de indicadores do turismo, indicadores oficiais, né? Você tem o dado do emprego que te dá uma sinalização, né? Você está gerando emprego porque está tendo atividade econômica. E a gente tem demanda ali. Exatamente. A gente observou que na pandemia o setor foi muito impactado, talvez o mais impactado, né? Então você teve ali uma perda ali em torno de 3 mil postos de trabalho no estado,
né? Esse número foi reconquistado em 2 anos, em 2022 esse número já tinha sido superado, ou seja, já tínhamos voltado ao, digamos, pré-pandemia, estatisticamente falando, né? E hoje a gente tem, em 2025, 2 mil empregos a mais do que a gente tinha no pré-pandemia, ou seja, eu estou tendo mais atividade econômica do que eu estava tendo antes, né? E são indicadores muito positivos, o Rio Grande do Norte, de fato, vem crescendo, né? Os dados do IBGE, Pesquisa Mensal de Serviço, mostram que nos últimos 2 anos o Rio Grande do Norte cresceu a sua atividade de turismo, mas ainda o nível dela é um pouco menor do que a média do Brasil. Ou seja, como o Jorge acabou de falar, há espaço para você crescer mais. E a gente precisa expandir além do sol e mar, na visão de vocês? Sem dúvida, e o turismo de eventos, como eu coloquei, é um ponto que chama muita atenção, né? Porque o cliente ele não vem aqui por causa do sol e mar, ele vem por uma atividade científica em geral, mas o que apaixona é o sol e mar, né? São bem maiores, o dobro, né? Praticamente a gente tem esses dados, o dobro o turista de eventos ele gasta em relação ao turismo de lazer. O que existe também são o turismo de eventos sazonais, como por exemplo o Carnatal é um grande exemplo desse, campeonatos de corridas, enfim, o turismo de aventura, o turismo esportivo. Isso também é um novo turista que ele vem para Natal motivado por uma outra coisa e não o sol e mar. Então, o que é importante dizer é que mais de 90% do turismo do Brasil ele é feito de sol e mar, então a gente está na vanguarda disso. Então a gente não tem que fazer um grande esforço, o que a gente precisa é complementar. Então esse turismo do interior, esse turismo de aventura, de eventos esportivos, de eventos culturais, ele complementa a cadeia. Então esse fator, ele vai trazer um ganho exponencial de gasto, porque esse turista que vem para eventos, ele também gasta mais, mesmo evento de esportivos, ele também gasta mais do que o turismo de lazer. Então é um complemento que vai ampliar essa faixa de gastos aqui em Natal. Quando a gente fala de turismo, né, com esse binômio sol e mar, e a gente fala que quer expandir, quer regionalizar, né, ir para o interior do estado, cai exatamente naquela questão de investimento, de expandir, de melhorar os equipamentos, quando a gente fala, por exemplo, nas estradas do estado. Perfeito. O que eu entendo de turismo regional, esse turismo do interior, é que a aplicação da promoção ela precisa ser muito bem direcionada. Não adianta querer trazer um estrangeiro para conhecer uma infraestrutura no interior do estado que ainda não está preparada para aquele tipo de turismo. Então, vai acabar passando uma imagem ruim. Exato. E aí, assim, o que a gente define como clássico é você criar raios de atuação para aqueles equipamentos. Então, se tem um equipamento lá no Geoparque, lá do Seridó, tal, lá em Parelhas, quem é que a 200 quilômetros pode vir? Vamos incentivar a promoção naqueles lugares. Não adianta achar que a pessoa lá de Ribeirão Preto vai ter esse interesse. Ele não vai ter, a princípio, esse interesse. Então, lá eu tenho que gastar para o sol e mar mesmo, que é o grande desejo dele. Nós que moramos junto ao mar, né, e nós temos esse clima aqui, não conseguimos muitas vezes perceber quão é desejável a praia e o sol. A gente às vezes não consegue perceber isso. Então, quando a gente vai nós vamos até esses centros que exportam os turistas para nós, percebemos o desejo quando a gente mostra um vídeo, quando a gente mostra uma culinária, e isso faz uma diferença muito grande. Mas quem está ao redor daquele equipamento também é turista. Sim. Claro que ele vai gastar um pouco menos, vai ficar um pouco menos de dias, porque a infraestrutura do lugar também não permite ele ficar mais tempo. Mas é fundamental fazer... O dinheiro circulante no estado, ele depende muito disso. Então, Mossoró Cidade Junina vai trazer clientes para Mossoró que não viriam se não tivesse o evento. Então, a mesma coisa vai acontecer nos demais produtos, que são de uma atividade menor do que o sol e mar, mas tem atrativo para aquilo ali. Mas, para isso, o acesso e a conectividade é fundamental. Um dos problemas que a gente entende do Rio Grande do Norte, que não permite a gente crescer mais rápido, é conectividade, tanto aérea como rodoviária. Rodoviária, porque realmente muitas das nossas estradas não estão recuperadas, houve uma parte dessas estradas que foram recuperadas. E a gente vem perdendo malha aérea. E malha aérea a gente não consegue crescer na necessidade. Nós estamos vendo aí o aeroporto novamente com a tendência de 2.600.000 passageiros no ano, ou seja, não cresce nada desde que começou o aeroporto há 10 anos. Então isso é um problema, porque quanto menos voos, menos chance da gente promover em lugares distintos.
eu não consigo, por exemplo, fazer uma promoção grande no interior do Paraná, porque eu não tenho voo para chegar aqui. Então, como é que eu vou botar dinheiro lá para promover se aquele cliente faz assim, não, mas tem um voo, tem um voo direto aqui para Recife, para Porto Seguro, para Maceió, eu não vou para Natal. Então, não adianta a gente fazer esse aporte de promoção nesses lugares. Isso é no nacional. No internacional é mais ainda. Aí a gente hoje tem uma conectividade com a Argentina, tem uma conectividade com a Europa, vamos falar assim, mas é uma companheira no canto e é uma companheira no outro. Né? Quando você vai a Salvador, a Fortaleza, a Maceió, a Recife, você tem muito mais concorrências e aí as conectividades ficam melhores. E a gente falando agora de economia. Há pouco, Jorge estava falando aqui, William, né, que assim, quão importante são os eventos como Mossoró Cidade Junina, né, que está acontecendo agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse turismo de eventos, né, e o impacto realmente para a economia do Estado. Então, o turismo de eventos, ele engloba, né, além do tradicional lazer, porque o turista de eventos, ele também vai buscar seu momento de lazer, né? É o business and pleasure, que muito difundido, né, principalmente nos grandes centros turísticos do mundo. Mas o turismo de eventos, ele precisa também de uma estrutura de eventos, ou seja, eu preciso de um centro de convenções, né, eu preciso de receptivo turístico, eu preciso, se eu for pensar em interior principalmente, eu preciso de conectividade, como o Jorge já falou, rodovias, né? Rede hoteleira, a gente tem as informações, né? Por exemplo, o Mossoró Cidade Junina, a rede hoteleira está completamente ocupada, 100% de ocupação, e as cidades ao redor, todas elas se beneficiando, vamos dizer assim, desse grande evento. Quando você coloca no mapa do São João, que tradicionalmente, né, ele ficava no imaginário restrito, vamos dizer, a Bahia e Pernambuco, você coloca o Rio Grande do Norte, né? Você coloca, a Paraíba também sempre teve ali, Campina, mas você coloca o Rio Grande do Norte nesse calendário, você está falando, olha, a gente tem um produto, esse produto é bom, testado, né? Aprovado, só a primeira abertura de mais de 250 mil pessoas, você tem uma capacidade, uma chance, né? Uma oportunidade de vender aquele destino. Mas como é que eu chego em Mossoró, por exemplo, né? Só usando como exemplo? Tem um aeroporto, mas o aeroporto perdeu recentemente os voos regulares, os voos comerciais. Isso é um baque muito grande. Eu estou tendo agora, né, voos esporádicos para o São João, e companhias aéreas enxergaram o potencial do evento e colocaram ali voos especificamente para essa temporada, mas no dia a dia você não tem. Então, quem for a Mossoró agora, gostar do local ou escutar que num raio de 200 quilômetros você tem um outro atrativo que você poderia, né, conectar, eu volto aqui, mês que vem eu volto aqui a 6 meses. Não, de voo você não consegue voltar. Só no próximo São João. Só no próximo São João. Ou você vai ter que pousar em Natal e ir até Mossoró. Como é que está a estrada? Você tem uma estrada de mão dupla. Todas as estradas aqui são de mão dupla, à exceção de poucos quilômetros, principalmente de rodovias federais, né? Por acaso, em Mossoró, você tem um único trecho, segundo uma pesquisa da CNT, que é um trecho de excelência rodoviária, que é um nível ótimo, que é o contorno de Mossoró, uma rodovia nova. Então, se você for pensar em turismo e pensar em interior, você precisa pensar em estrada. E para os dois aqui, uma pergunta. As PPPs seriam a solução para o turismo potiguar? George? Olha, eu acho que a solução não, porque é um contexto muito maior. Mas elas, sem dúvida, vão dar um impacto positivo na percepção do turista do que eu já fui a Natal, mas já tem umas 2 ou 3 coisas novas lá, eu preciso ir lá voltar para conhecer. Então, só esse aspecto da novidade, ela já transforma o desejo, Porque, como foi falado, o Sol e Mar, ok, eu já vim para o Sol e Mar, já fiz o passeio de buggy, já fui Maracajá e tal, mas tem uma coisa nova lá, eu gostei de lá, os hotéis são bons, na beira-mar eu quero voltar. Então, é isso, qualquer coisa que você consiga fazer de novidade, e a PPP traz essa novidade por uma questão simples. Quem ganha a licitação tem que fazer dinheiro. Se ele vai fazer dinheiro, ele vai criar atrativo. Né? Ele vai criar atrativo para aquele lugar. Então, ele vai promover aqueles atrativos que ele criou para aquele lugar. Então, é um ciclo virtuoso todas as vezes que você joga uma PPP de turismo no mercado. Então, sem dúvida, é um grande diferencial que a gente passaria a ter, porque os produtos existem, mas são mal divulgados ou mal executados, ou até fechados, né? Enfim, do que vem acontecendo, por exemplo, no caso da rampa, que tem uma dificuldade lá, não tem um funcionamento correto lá de como deveria ser.
E acho que uma outra coisa que não é uma PPP, mas na verdade foi um embrionário de PPP, que é a Via Costeira, lá na década de 70 e 80, quando foi feita a divisão dos lotes e os empreendedores fizeram os hotéis. E aquilo, nós precisamos de um novo ciclo de Natal. E eu acho que as PPPs e uma nova Via Costeira, uma Via Costeira que venha trazer um resultado exponencial para o crescimento da cidade de Natal do Rio Grande do Norte. E quando a gente fala, a gente não fala, a gente precisa usar a Via Costeira para o crescimento de Natal, que foi o que aconteceu lá em 85 no primeiro hotel. Sem a Via Costeira, Natal estaria num patamar muito abaixo do turismo, do que a gente tem hoje. Do que já foi feito hoje o que eu preciso é revitalizar aquele lugar, reformar, revisitar o contexto do que foi feito. São 40 anos de diferença em relação àquele primeiro momento, então o mundo mudou. É claro que os novos projetos viriam com uma nova concepção, acesso à praia, integração entre o turista e o morador, porque hoje ninguém mais vai visitar um lugar para ficar num cluster isolado. Não, vamos fazer um quadradinho aqui e os turistas vão ficar nesse quadradinho. Não, as pessoas hoje querem descer, já tem um cafezinho do lado, onde é que é a padaria, onde é que é o restaurante que o natalense gosta, porque é isso que faz com que querem viver Natal, essa integração, hoje o turismo é de integração, você não separa mais, a experiência é importante você estar junto. Então, a Via Costeira vai precisar passar por esse tipo de reforma, esse tipo de repensamento, para poder ajudar Natal a crescer. Afinal de contas, Natal é a única cidade que pode ter resorts, hotéis, pousadas de charme, qualquer coisa dentro da cidade. Onde você vai, nos nossos concorrentes principais, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Maceió, as pessoas começaram a fazer expansão ao lado da cidade, 30, 40 quilômetros de distância, de onde está a concentração econômica, porque não há área para fazer. Só a Via Costeira vai permitir Natal dar um novo salto, da mesma forma que era uma cidadezinha pequenininha, que ninguém falava de turismo. Depois, nós fizemos a primeira construção do hotel, o primeiro grande evento, que foi em 87, com a inauguração do Centro de Convenções. Natal mudou o patamar. Hoje, Natal é uma das 5 cidades do Brasil no turismo. E a gente está perdendo espaço para outras cidades, elas estão chegando, nós já fomos a segunda, já fomos a terceira. Hoje a gente já não está mais nesse patamar, porque precisamos dessas novidades. E eu tenho certeza que a grande novidade, depois da engorda de Ponta Negra, depois da infraestrutura, da urbanização verde, que é o que a gente espera que aconteça em Ponta Negra, né? A prefeitura está nesse caminho, no concurso internacional, tal, que ele possa, depois da urbanização de Ponta Negra, se continuar a Via Costeira numa coisa harmônica, que o turista possa circular, que o natalense possa ir, que tenha um estacionamento para eu ir, que tenha parque público. E é essa visão que eu tenho de crescimento nos próximos 20 anos para o turismo. Estou esperando isso também. E aí, William? Complementar, né, a questão das PPPs, falando de Via Costeira, já foi citado aqui o Centro de Convenções. Né? O Centro de Convenções hoje ele está no processo, né, liderado pelo governo do Estado, quem administra, né, de concessão. Né, foi feito um chamamento público a empresas, entidades que quisessem estudar, apresentar um projeto de parceria para administrar o Centro de Convenções. Né? Essa é uma iniciativa louvável, né, que a gente deve apoiar. Esse chamamento incluiu também uma nova estrada para Pipa, também vai incentivar o turismo, incluiu também a rodoviária de Mossoró, né, incluiu um outro ativo que não teve um apetite, vamos chamar assim, do mercado neste momento, mas vale repensar e voltar. Né? Mas você também tem iniciativas da Prefeitura. Né? Você tem o mercado da Redinha, você tem, como já dito aqui pelo Jorge, a nova orla, né, de Ponta Negra, vai ser pensada nesse processo. Né? E hoje, né, foi divulgada uma nova legislação de PPP. A Prefeitura já pensando no fundo garantidor, ou seja, pode vir investidores, que a Prefeitura vai ter um fundo aqui, se tiver algum problema financeiro, que é muito comum, a reserva está aqui, a gente vai garantir, né, a perpetuidade daquele negócio. Uma concessão, uma parceria, ela leva 15, 20, 30 anos. Os ciclos econômicos acontecem nesse período. É muito importante o fundo garantidor. E uma outra iniciativa junto ao fundo garantidor foi o comitê gestor. Ou seja, não é só o setor público enxergando, ou vamos dizer, ditando as regras. Nesse comitê gestor vai ter a participação do setor privado, vai ter a participação da Federação das Indústrias, da Federação do Comércio, do Sindicato da Construção, que tem que pensar, né, quais são as infraestruturas a serem
construídas. Essa de pluralidade nesse comitê vai ajudar, com certeza, o setor público a tomar as melhores decisões. Tá aí, queria agradecer o William hoje pela participação, por trazer todos esses insights aqui para quem está acompanhando o Conexão Fé Comércio RN. Agradecemos também você que nos acompanhou e fique ligado no próximo episódio. Convidamos você a seguir o nosso canal no YouTube, ouvir no Spotify e acompanhar os recortes nas redes sociais do Sistema Fé Comércio, Sesc e Senac. Até a próxima.